Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Olá, está começando sua revista eletrônica semanal voltada para a literatura, o Papo Literário, que hoje está sendo apresentado aqui do Parque Estadual do Cocó. Veja o que preparamos para você nesta edição. Vamos mostrar o novo espaço de incentivo à leitura que foi inaugurado recentemente no Parque Estadual do Cocó, pela Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Ceará. Tem também uma entrevista especial com o artista plástico cearense Roberto Galvão, sobre os livros já publicados por ele. E ainda, uma reportagem com a escritora maranhense Samaritana Pasquier, sobre o livro Do Brasil à Suíça, a superação de uma mulher migrante. Tudo isso e muito mais agora no Papo Literário. Começamos o Papo Literário de hoje falando do Cantinho da Leitura, que foi inaugurado recentemente aqui no Parque Estadual do Cocó pela Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Confira a reportagem. Ler é um verdadeiro combustível para a memória. Por meio da leitura, a criatividade é aguçada e a pessoa tem ainda o seu vocabulário ampliado. Agora, imagine ler e estar em contato com a natureza. Então, tudo isso é possível no espaço de leitura inaugurado no Parque Estadual do Cocó pela Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Ceará. Espaço de leitura que é uma homenagem ao ambientalista Pio Rodrigues Neto, responsável por plantar 40 mil mudas de árvores no Parque do Cocó. Resolvemos homenagear um cidadão que fez muito por esse parque, porque ao completar 40 anos da empresa dele, ele simplesmente doou e fez a plantação e fez a manutenção nos 2 primeiros anos de 40 mil mudas, recuperando aqui o Cocó, que tinha muita área degradada. Então, nada mais singelo do que homenageá-lo, já que ele é um escritor, poeta, faz parte da Academia Cearense de Letras, esse espaço. E esse espaço aqui é um espaço complementar de áreas espetaculares que nós temos aqui e que sempre tem muita motivação para vários eventos aqui. Hoje você tem no fim de semana piqueniques, até casamentos já foram feitos aqui, realizado várias atividades e a leitura é muito importante. Então nós resolvemos recriar esse espaço aqui, homenageando o cidadão Pio Rodrigues. E o novo espaço, de fato, tem cumprido com seu objetivo de estimular a leitura entre os visitantes aqui do Parque Estadual do Cocó. Tanto que já tem até um convite. Essa cartinha que deixaram aqui é de uma roda de leitura que acontece sempre às sextas-feiras, a cada 15 dias, às 7h30 da manhã. O próximo encontro será no dia 29 de novembro e eles já estão lendo um livro, A Cabeça do Santo, da escritora cearense Socorro Racioli. Então, quem quiser participar, está feito aí o convite. Visitando o parque pela primeira vez em um passeio da escola, a estudante Gabriela Sena mora em Aquiraz e gostou de tudo que viu no Cocó, inclusive do espaço de leitura. Uma coisa assim bem natureza, bem ao ar livre, assim, você se sente super à vontade em ficar aqui sentada, né, escutando o barulho das aves, é uma coisa assim bem calma, bem natureza. E aí eu vi que você já pegou um livro, você se interessou por ele? Me interessei, eu nunca tinha lido, me interessei pela capa dele, assim, bem chamativa. Uma coisa assim, bem A Maldição das Fadas. A estante de livros do Cantinho da Leitura deve ser ampliada em breve, mas é importante avisar aos visitantes que existem algumas regras de utilização desse espaço. É que os livros devem ser lidos e devolvidos, não pode levar para casa. Assim, outras pessoas também poderão fazer a leitura das obras que aqui estão. Hoje nós temos realmente uma procura muito grande de doação de livros para cá. É tanto que nós começamos com uma prateleira e nós vamos triplicar esse espaço de prateleira para que nós possamos ter mais opções aos leitores que queiram conhecer esse espaço e participar com essa mesa, com essas 4 poltronas que existem por aqui
É um espaço de lazer, meditação, leitura. É preciso que tenha consciência, o cidadão que vai vir aqui, que esse livro é só por empréstimo. Ele pode ler e devolva. E, ao mesmo tempo, incentivar que o cidadão que gosta de leitura traga seus livros que tem excedente em casa. Normalmente quem lê tem muito livro que nunca mais vai ler, não vai reler. Então ele traga para cá. Todas as publicações passam por uma triagem antes de serem colocadas à disposição dos visitantes. Por isso, nada de colocar o livro sem antes passar pela administração do parque. Aqui na nossa sede, nós temos uma sede aqui no próprio espaço que o cidadão pode se dirigir aqui e entregar pessoalmente. Não é aconselhável trazer diretamente para cá, porque inclusive vai ser registrado que fulano de tal entregou tantos livros para se catalogar. Então é importante a presença dele aqui, tanto aqui quanto na própria sede, lá na Pontes Vieira 2666, ou aqui mesmo. É mais importante trazer aqui para a própria sede. Nós temos aqui um escritório, temos gente que vai recebê-los com muito prazer. Ótima iniciativa, hein? E agora eu vou chamar a escritora cearense infanto-juvenil Thaís Assis, que lançou recentemente o livro O Diário de Blanca Neves, Entre Bytes e Encantos. Conta aí pra gente mais sobre esse livro, Thaís. Na pandemia, quando eu estava estudando online, a gente tinha ainda as aulas de redação e a professora passou uma proposta meio livre. E eu não me lembro muito bem como que me veio essa ideia, mas eu lembro de escrever essa história da Branca de Neve e dos 7 celulares ambulantes. E os meus amigos, quando eu li para eles, eles gostaram muito, eles riram muito da história. Eu disse, não, isso foi antes de eu escrever a história da Mila. Então, depois que eu publiquei a Mila, eu fiquei, não, eu tenho que escrever a história da Branca de Neve e os 7 celulares ambulantes. Porque no mesmo ano que eu escrevi a história, ela ganhou o primeiro lugar na coletânea da escola. E depois que eu escrevi a Mila, muitas pessoas me perguntavam, Thaís, e a Mila 2? Vai ter a Mila 2? Aí eu ficava, ai, não sei, porque eu sabia que eu queria escrever essa história da Branca de Neve. E aí, ano passado, nas férias, eu comecei a voltar a escrever essa história, só que eu mudei bastante coisa. Então agora, ao invés de ter 7 celulares ambulantes, a Blanca tem 7 amigos que embarcam com ela numa aventura na Mansão dos Pixels Perdidos. E lá eles vão descobrir vários mistérios. A Blanca, ela é uma menina que tem problemas com tecnologia. Então ela, o pai e a madrasta precisam se mudar para uma cidade mais afastada, onde a vida é mais calma. E a Blanca, um dia indo para a escola, ela se confunde no caminho e vai parar numa casa onde dentro, quer dizer, por fora ela parece uma casa abandonada, mas dentro ela é cheia de aparelhos tecnológicos e lá ela encontra outros 7 jovens que também tinham problema com tecnologia e juntos eles vão começar a descobrir vários mistérios sobre a casa, a cidade e também sobre o desaparecimento da mãe da Blanca. Obrigada pela sua participação aqui com a gente no Papo Literário, Thaís. E após o intervalo, tem uma entrevista especial com o artista plástico cearense Roberto Galvão sobre os livros publicados por ele. É daqui a pouco. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Estamos de volta com o Papo Literário, aqui do Parque Estadual do Cocó. E a nossa entrevista especial de hoje é com o artista plástico cearense Roberto Galvão, que também é escritor e publicou alguns livros ao longo de sua trajetória. A gente conversou com ele e esse bate-papo foi na exposição Sertão Galvão, que está em cartaz no Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará até o dia 29 de novembro. Confira no nosso quadro Entrevista. E eu já estou aqui com Roberto Galvão, ele que é um artista cearense e além das pinturas, dos seus quadros, também é um autor, um escritor de livros, mais de 30 livros publicados, alguns estão aqui e eu vou pedir para o Roberto falar um pouco dessas obras literárias para a gente. Bem-vindo ao Papo Literário. É ótimo estar no Papo Literário, porque eu não me sentia muito escritor não, sabe?
Mas aí, de repente, o pessoal do Espaço Cultural do Banco do Nordeste um dia telefona e resolveu perguntar se podiam fazer uma entrevista comigo. Aí eu disse, claro, não tem problema. Aí ele disse, tem um problema. É que eu não quero falar sobre artes plásticas, eu quero falar sobre livro. Aí eu disse, eu sobre livro? Aí eles disseram, não, é exatamente, você já publicou mais de 30 livros, então você é um escritor. Aí eu disse, vixe, aí eu fui catar, né, meus livros e realmente, se eu não me engano, eu fiz 33 livros. Olha aí. É porque eu gosto de ler e gosto de escrever, né? E aí, dos seus livros, a gente tem biografias, tem livros que contam a história de algumas cidades do interior do Ceará, tem também a obra aqui, né? Tem o seu primeiro livro, que foi a dissertação de mestrado. Eu queria que o senhor falasse como que foi assim, esse processo de escrita, né? Desde o início até agora. Não, na verdade, eu comecei a escrever, meu primeiro livro foi esse aqui. É um livro sobre o Chico da Silva, que foi uma especialização que eu fiz na Universidade da Paraíba. E eu resolvi trabalhar, fiz muita entrevista com o próprio Chico da Silva, né? E aí saiu essa publicação. Depois, quando eu vi o trabalho lá na especialização, eu disse, menina, eu vou publicar isso, né? Para exatamente ter maior alcance. Porque a gente às vezes escreve uma monografia e isso fica no arquivo da faculdade, né? Você não faz. Aí depois eu escrevi, mas inclusive eu tenho, quando eu sou convidado para fazer algum curso, alguma coisa, eu preparo umas apostilhas para arrumar a cabeça. O que eu vou falar, o que eu vou dizer. E isso, eu disse, rapaz, isso devia ser publicado também. E aí a gente publica, são livros pequenos, de 70, 80 páginas, né? Mas isso também é uma oportunidade. Bom, com o tempo, alguns artistas me pediram para escrever um livro, como é o caso daqui sobre o Zé Guedes, né? Que aí, aqui tem um texto substancial sobre ele e tem muita obra de arte dele, né? O livro é assim grosso, mas tem muita obra de arte dele, né? Também escrevi sobre os artistas do maciço do Baturité, né? Do Aldemir Martins, que é de Guaiúba, né? Até os artistas atuais, né? Então é uma oportunidade também de divulgar arte. Eu tenho esta característica de querer divulgar a arte do Ceará. É uma necessidade que eu sinto, não é? Porque a gente tem pouca bibliografia sobre os artistas locais. Olha, é mais fácil a gente ter informações sobre artistas nacionais, sobre artistas europeus e americanos, do que sobre artistas locais. Também tem uma coisa que estranha, mas que acontece. A gente também não tem informação nenhuma sobre arte latino-americana. Eles moram vizinho da gente, falam uma língua muito próxima da gente, mas a gente não sabe nada sobre a arte da Argentina, sobre a arte dos chilenos, sobre a arte dos peruanos. Infelizmente, né? E aí a sua obra de arte, o senhor como artista visual, artista plástico, também dá vida às capas de livros, né? Tem esse aqui de Antônio Salles, que tem uma obra de arte sua ilustrando a capa. Isso
foi muito gratificante para mim fazer esse livro, porque nas outras 110 anos depois da primeira edição, aí se publicou esse. E a maioria dos livros sobre o Antônio Salles, das coisas do Antônio Salles, e se fala muito da seca, aquela seca marrom ou cinzenta, né? Ou gente pobre, maltrapilha e coisa assim. E aí eu recebi o convite e resolvi fazer o tipo de pintura que eu estou fazendo agora. Uma coisa colorida, tem cactos, né? Flores de mandacaru, mas é colorido, não tem aquela carga, digamos, aquele peso, né? O peso que ideologicamente eu creio que é montado nisso para nos colocar como sofredores, nordestinos sofredores. É verdade, isso é uma característica que as pessoas, principalmente do sul, sudeste, né, traz muito essa coisa do povo do Nordeste, e a gente tem que mostrar que o Nordeste não é bem assim. E aí eu venho com esse aqui, Aracati, Labirintos de Sonho e Luz, mostrando também a nossa arte, mas a arte dos artesãos, né? Eu passei muito tempo trabalhando como consultor do Sebrae em artesanato, né? E isso me possibilitou correr todo o nosso sertão, os municípios, conhecer pessoalmente os artesãos, que é uma coisa riquíssima, que nos enriquece bastante, não é? E isso para mim foi muito, 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 muito gratificante e enriquecedor, né? Esse livro, ele é organização minha. Eu reuni aqui textos de outros consultores do Sebrae, né? Também todos falando sobre os labirintos, né? Que é uma arte nossa que é um destaque nacional desde o século XIX, né? O labirinto cearense, ele é muito bem visto, né? E hoje em dia, infelizmente, o labirinto está, digamos, definhando, porque as artesãs e os artesãos também têm labirinteiro homem, viu? Eles é um trabalho muito longo, né? É um trabalho, às vezes você passa 3 meses para fazer uma toalha de mesa e não tem o devido reconhecimento financeiro que você precisa ser pago para passar 3 meses se dedicando a fazer uma toalha, né? E esse outro sobre Antônio Bandeira, Desconfigurações, não é isso? Esse livro, ele é bem curioso. Ele foi feito em parceria com José Guedes, que é um parceiro de muitas atividades, né? Eu trabalhei muito tempo na galeria dele, a gente fez várias parcerias, né? Exposições, eu fiz curadoria para ele e basicamente a partir do acervo do Dragão do Mar. Foi uma exposição que a gente realizou para o Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, né? Foi também um trabalho, aliás, todo trabalho de pesquisa é muito enriquecedor, porque você cresce com isso, né? E quando você publica, tem uma oportunidade de ampliar o leque, né, das pessoas que vão ler o seu trabalho. Mas muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Papo Literário, seu Roberto. E eu queria que o senhor dissesse onde é que as pessoas também podem encontrar esses seus livros. Bom, o Aves de Arribação, eu acho que na editora da UFC.
Agora, os outros, a maioria deles, eles são livros sem editora, né? Um livro, eles têm um livro independente, né? Então a distribuição torna-se muito difícil no livro independente. Eu vou chamar um rápido intervalo, mas já eu volto com uma reportagem sobre o livro Do Brasil à Suíça, a superação e uma mulher migrante, da escritora maranhense Samaritana Pasquier. Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Estamos de volta com Papo Literário, aqui do Parque Estadual do Cocó. A obra autobiográfica da escritora maranhense Samaritana Pasquier foi lançada recentemente na Biblioteca Estadual do Ceará, a BESC. É o livro Do Brasil à Suíça, a superação de uma mulher migrante. A autobiografia da escritora maranhense Samaritana Pasquier, que atualmente vive na Suíça, foi lançada em Fortaleza. Na obra Do Brasil à Suíça, a superação de uma mulher migrante, ela compartilha um pouco de suas vivências. Esse livro é um livro autobiográfico porque eu moro na Suíça há 36 anos. Venho do Maranhão, quero dizer que nasci em Coelho Neto, no interior do Maranhão, como já disse, e sou a 14ª filha de 16 filhos que minha mãe teve sem recursos. Então esse livro essencialmente é um exemplo, é uma experiência de vida, de superação cada dia quando se nasce na pobreza. A primeira parte. A segunda parte, vivendo tantos anos na Suíça, eu quis partilhar essa convivência de diversidade do dia a dia, essa imersão numa nova cultura, numa nova sociedade. O livro tem o prefácio escrito pelo embaixador da Suíça, que se sensibilizou com a história de Samaritana. Com muita gratidão que eu falo do prefácio, que foi escrita pelo embaixador suíço na França e de Mônaco, depois ele foi embaixador da China, e o embaixador ficou muito sensibilizado com a minha história. Ele leu meu livro em francês e quando eu pedi se seria possível, ele escreveu uma prefácio muito bonita e quando eu li, as lágrimas caíam no rosto no momento que eu lia, porque uma pessoa dentro do governo suíço, de uma hierarquia se relacionando com o governo federal suíço, foi sensível a essa história de uma pequena menina que vivia sonhando de ter um pão, de comer todo dia, que não era possível, e de comer um pão francês, que ela imaginava era um sonho, quentinho e delicioso com manteiga. Tenho uma gratidão imensa pelo embaixador Jean-Jacques de Dardelle. Samaritana classifica o seu livro como uma inspiração e motivação para outras pessoas. Por que ele é inspirador? Porque não é fácil, no dia a dia, lutar face às dificuldades da vida. E ele é motivacional para dizer que é possível. Quando eu falo que o meu sonho de criança era comer de acordo com a minha fome, a fome que a criança tem, eu hoje imagino milhões de crianças no planeta que não tem como saciar a fome. E hoje no nosso país, o Brasil e o mundo têm esse desafio da exclusão e de como se situar. É inspirador porque foi através dos estudos, do trabalho, que eu consegui sair dessa condição. E recebemos um e-mail de Marcelo Boero, da Aspas e Vírgulas, divulgando o livro
Hábitos de equipe, o poder de pequenas ações que nos levam a resultados extraordinários. Um manual moderno e diferente sobre gestão de pessoas, baseado exclusivamente em hábitos e como eles podem mudar para melhorar o local de trabalho. A editora Cultrix, selo do grupo editorial Pensamento, que edita a obra na área de ciências humanas e que foi escrita pelo escritor Charles Gilkey, especialista em produtividade, que já orientou centenas de equipes e empresas em todo o mundo. Obrigada pela participação aqui no Papo Literário, Marcelo. E se você deseja se comunicar com a gente, anote aí o nosso e-mail, papoliterário@tvceara.ce.gov.br. O endereço é Rua Oswaldo Cruz, 1985, bairro Aldeota, Fortaleza, Ceará. CEP 60-125-048 e o telefone é DDD 85 3101 3125. E o Papo Literário de hoje fica por aqui. E quem tiver interesse em conhecer mais sobre o Parque Estadual do Cocó, ele funciona todos os dias a partir das 5h30 da manhã. E a gente volta a se encontrar, claro, no próximo sábado com mais informações quentinhas do mundo das letras. Até lá!